legal que a gente consiga cultivar isso tudo, né? E quando a gente vai falar de criatividade, a gente falando desse parâmetro, que aqui, no meu entendimento, tudo a ver, alma, criatividade, propósito de alma, são todos assuntos correlatos, né? A gente entende a criatividade de uma forma subjetiva, né? A criatividade e a subjetividade. Porque se a gente for entender a palavra subjetividade, né, etimologicamente falando sobre a palavra subjetividade, ela deriva do latim, que é subjetivus, né, referente ao sujeito. E aí a raiz latina é composta de subsérie, sob e jacere, que é jogar. Então seria como se tivesse, né, sobre subjetividade, sobre esse sujeito, né? Não é uma coisa palpável. Quando você fala em criatividade, muitas vezes a gente não consegue palpar, ela é uma coisa que a gente não consegue pegar assim na mão, né? Se eu vou falar de tantos outros assuntos, por exemplo, vou falar na nutrição, vou falar de um alimento, eu consigo dizer, pô, esse alimento e tal, tal, tal. Quando você fala da criatividade, a gente entra muito no campo da subjetividade, né? Mas se a gente entender que essa subjetividade torna a criatividade única, né? A gente vai compreender uma coisa que também me incomodava muito, né, nesses meus estudos e tudo mais. É porque, assim, às vezes a gente quer ensinar, né? Eu percebo muito isso. Se fala de criatividade, são processos fechados para ensinar a criatividade. São coisas, todo mundo aqui numa sala de aula, né? E eu vou falar sobre criatividade. 10 passos para ser criativo. Na minha opinião, isso não funciona, nunca funcionou e nunca vai funcionar. É tipo enxugar gelo, sabe? Porque cada um é criativo. É aquela coisa, aquela velha historinha, né? Se coloca numa sala de aula 20 crianças de 7 anos de idade em período de alfabetização, agora é antes, né? Sei lá, 6 anos de idade, período de alfabetização, e todas têm que aprender no mesmo tempo, todas precisam ter bimestres, trimestres, quadrimestres para aprender, cumprir aquele currículo dentro da cartilha didática e pau que é carnaval, não é assim que funciona, né? E aí, se o educador tiver essa tendência é que todos, né, nessa idade, sejam alfabetizados e tudo mais. Mas a gente vai ter diferentes níveis. E algumas crianças vão ser visuais, outras vão ser auditivas, outras vão aprender pelo tato. Então, o educador tem esse desafio muito grande, né? E a criatividade ajuda também nesse sentido. Então, se a gente voltar aqui, pegar, fazer essa correlação com a nossa criatividade, como é que a gente quer ensinar 10 passos para ser criativo se cada um tem o seu momento? E como é que eu vou saber em que momento que eu tô se eu não me conheço, se eu não auto me conheço, se eu não busco lá dentro, se eu não sei o meu propósito, entende? Então aqui a gente fala da subjetividade, a gente tá falando disso, que a criatividade a gente precisa entender ela como uma parte diária do nosso dia a dia, como uma ferramenta diária que está aqui à nossa disposição, mas que dia a dia a gente precisa trabalhar um pouquinho, cada dia a gente precisa desenvolver um pouquinho, né? Então, por isso que eu falo que não é possível a gente ensinar. E aí, a gente sabendo que é uma característica inerente do ser humano, todos somos criativos, é só desenvolver. E aí eu vou desenvolver mais a criatividade na cozinha, outro vai desenvolver mais para música, outro vai desenvolver, e aí tem a ver com os seus propósitos de alma. Entende como uma coisa vai correlacionando a outra? Isso é bonito, né? Legal a gente entender dessa forma. E principalmente entender que está dentro de nós, né? Que a gente não consegue, a gente não consegue buscar lá fora a criatividade, não consegue nos entendermos, buscarmos nosso propósito de alma de fora para dentro. Ela tem que ser o contrário, tem que ser de dentro para fora, né? Então, essa é a importância que eu quero trazer para vocês. É um desafio, né? Para a gente desenvolver esse potencial criativo é uma dificuldade realmente. Mas se a gente encontrar, buscar um pouquinho do nosso propósito de alma, buscar nos conhecermos cada dia um pouquinho mais, as coisas que nos faz bem, aquilo que nos deixa quente no coração,
eu acredito que a gente consegue ter um resultado bem mais satisfatório. E aí, como eu adoro escrever, né? Eu sempre falo que eu consigo me expressar muito mais através da escrita, né? Das palavras escritas. Quando eu coloco as palavras, eu externizo a minha criatividade através da escrita. Eu consigo me expressar muito mais do que falando, por mais que eu tente, que eu me esforce. Mas a gente tem muitos vícios de linguagem, né? E aí, quando a gente vai para a escrita, a gente consegue desenvolver bastante isso. Inclusive, isso é uma dica também que vocês podem ter para quem gosta, né? Ou para quem não gosta e queira desenvolver uma outra habilidade, a escrita, né? Você escrever, tomar por. Ah, eu vou escrever sobre qualquer assunto, sem ter um objetivo específico nesse momento, mas escrever. Isso ajuda também no teu processo de autoconhecimento, de buscar. É aquela velha coisa, né? De diário, de que a gente tinha hoje em dia, não sei se a galera tem esse. Hoje em dia se escreve no Close Friends, não é isso? Mas a gente tinha muito isso, né? De escrever em diário, porque era o que a gente estava sentindo naquele dia. Eu tenho muitos diários guardados, em que qualquer dia fazer essa atividade de, quando for para o Brasil, pegar eles e reler esses diários para buscar, se conectar um pouquinho com tudo aquilo, né? E aí, voltando então, como eu gosto de escrever, eu escrevi uma historinha aqui para contar para vocês que a gente vai ilustrar legal isso que a gente está falando sobre o propósito da alma. É uma coisa muito profunda. Eu acho que tem muita coisa, muita coisa para falar nesse sentido. Mas quero deixar esse pensamento, quero que vocês fiquem pensativos com esse vídeo, pensativos nisso mesmo, que eu vou buscar, o que que me faz brilhar o olhinho. Quero que vocês pensem sobre isso. E aí vamos ouvir essa historinha aqui, que é a lenda das pedras luminosas. Numa vila cercada por vastas florestas e montanhas antigas, havia uma tradição passada de geração em geração: a busca pelas pedras luminosas. Diziam que essas pedras, feitas de pura luz, continham o segredo do potencial criativo de cada ser humano. Certo dia, uma jovem chamada Elara, conhecida por sua curiosidade e coragem, decidiu embarcar em sua própria jornada para encontrar essas pedras. Antes de partir, a anciã da vila lhe disse: Lembre-se, Lara, as pedras luminosas não surgem do novo. Elas são reveladas ao permitirmos que a luz que já carregamos internamente brilhe mais forte. Intrigada, Lara adentrou a floresta, enfrentando os desafios, explorando os caminhos desconhecidos. À medida que os dias passavam, ela começou a perceber algo curioso. Em vez de encontrar as pedras, ela se deparava com reflexos que revelavam aspectos de si mesma, suas paixões, os seus medos, as suas aspirações. Certa noite, ao descansar numa clareira sobre o céu estrelado, Elara entendeu a mensagem lá da anciã. As pedras luminosas, não estavam escondidas em algum lugar inalcançável. Elas eram metáforas para os talentos e qualidades únicas que cada um já possui, que cada um já possuía. O brilho delas não estava em descobrir algo, criar algo novo, mas em desvendar o que sempre esteve dentro de si, oculto pelas camadas do desconhecido. E com esse insight, a Ilara começou a focar a sua jornada não em procurar as pedras, mas em perceber a luz dentro de si. Ela encontrou harmonia em suas habilidades, aceitou seus desafios e, como resultado de tudo isso, a sua criatividade floresceu de maneira orgânica e poderosa. Ao retornar à vila, a Ilara compartilhou a sua história. Inspirando a todos a embarcarem em suas jornadas de autodescoberta. A vila, antes em busca das lendárias pedras luminosas, transformou-se num lugar de autodescoberta e expressão genuína, onde cada indivíduo aprendeu a valorizar a única que carregava consigo. Essa história, ela vai nos lembrar que o desenvolvimento do potencial criativo é uma jornada íntima de autoconhecimento. Lembra que eu falei para vocês? É permitir que o que já existe em você venha à tona e como revelar as pedras luminosas, encontrando o brilho individual e autêntico que só você pode manifestar.
E aí, quais foram as reflexões que vieram à sua mente com essa história? Como você pretende explorar ainda mais o potencial criativo através do autoconhecimento?